Senhoras e senhores, olá, graça e paz da parte daquele que era, que é, do nosso Salvador, o Filho do Criador, o nosso Jesus, o nosso Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que veio, que nos livrou da morte, que nos comprou com sangue na cruz, que pagou as tuas e as minhas dívidas e nos chama hoje não mais de servo, porque servo é escravo, agora de amigo. Porque amigos são os filhos herdeiros e co-herdeiros através do mesmo Cristo, pela graça de Deus. Louvado é o teu santo e bendito nome, Deus Pai fiel, justo e piedoso, que nos lavou, que nos perdoou, que nos alcançou, que nos espera a tomar decisões. Tem pessoas que ainda não sabem, porque muitas atrocidades sobre a vida dos homens, e você fica aí se questionando, se corroendo muitas das vezes, como eu ficava, questionando até mesmo Deus, porque tanta maldade, tanta malícia, e Deus não pune, não rebenta todo mundo, é porque Ele já alcançou você pela misericórdia, pela graça. Mas lembra quando você também era um possesso de maldade, e porque Deus pegou e não te exterminou também? Porque Deus, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, porque Deus, Ele ama incondicionalmente, e Ele te amou primeiro. E para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E a Bíblia diz que é porque muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros se tornarão primeiros. Entendeu? Eu quero nesta oportunidade poder agradecer a cada um dos ouvintes que ouve as nossas pregações, que ouve a palavra de Deus, que contribui também indicando, transmitindo as nossas mensagens, levando adiante, se inscrevendo também aí no nosso canal, nos trazendo este benefício, este privilégio de poder estar intercedendo e poder estar espalhando no mundo aí afora a palavra de Deus através da nossa voz. Eu quero te mostrar o título do assunto desta pequena pregação. Ela se chamará hoje: Deus gosta de adorador que adora em espírito e em verdade, aquele que adora pessoal, homem para homem, homem diretamente com homem, de homem para homem. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homens para que se arrependa. Então eu estou colocando de homem para homem, de você, adorador, diretamente com Deus. Você não precisa de intercessor, de substituto, ou além, exceto Cristo, né? Que é aquele que intercede por nós, Ele é o intercessor. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Deus então não precisa de homens aqui da terra, homens iguais a mim e a você, que homens mediador um para com os outros, porque Cristo é o único mediador para os homens e para com Deus, entre os homens e Deus. Ou seja, de mim para você, não, de você para com Deus, tá? E de Deus para com você, e assim sucessivamente, independentemente de homens para homens. Amém? Entendeu? É por isso que Deus, ele já fala nestes últimos dias, conhecido agora nos dias da graça deste novo pacto, conhecido como Novo Testamento, Nova Aliança. Ele fala de 3 maneiras. A primeira maneira, de maneira clara que o homem possa entender. A segunda maneira, ele fala com objetivo. E a terceira e última, não única, última, desta trilogia, ele fala manifestando a sua vontade. Se Deus está no ambiente, como Ele é onisciente, onipotente, onipresente, então Ele se faz presente em todos os lugares. O fato dele só estar no ambiente e a vontade dele não for manifestada, então não significa praticamente, absolutamente nada.
Então é assim que funciona. Deus fala de maneira clara que o homem possa entender. Deus não quer falar em línguas estranhas, porque se o meu dialeto, que meu idioma é português, por que Deus vai falar em hebraico, em aramaico, ou em japonês, ou em tailandês, ou em australiano, em filipino, ou em americano, ou no inglês, que é melhor dizendo, ou no francês? Não, queridos. Deus, se você entende, ou você é da Tailândia, você fala tailandês, Deus vai falar na língua da Tailândia. Se você é americano, Deus vai te falar em inglês. Se você mora no Japão, você é do Japão, Deus vai falar em japonês. Se você é filipino, Deus vai falar em filipino. Não adianta. Como que Deus vai ficar manipulando a mente de ninguém? Para que isso? Deus não é manipulador. Deus, ele simplifica, ele te traz leveza e não pedras para colocar sobre tuas costas. Por isso que Jesus falou: eis que vim para achar e salvar todos os perdidos. Ele disse: vinde a mim então, cansados, perdidos, oprimidos e sobrecarregados, eis que eu vos aliviarei. Ele não disse assim: eis que eu complicarei. Não falou isso. Então Hebreus capítulo 1 e versículos a seguir diz assim a palavra de Deus. Presta atenção para você ver que Deus, ele fala de maneira clara que você possa entender. Que maneira seria essa? Uma maneira que venha falar com objetivo. Falar com objetivo é falar com retidão, é falar com simplicidade. Ou seja, ele simplifica as coisas e não complica. Entendeu? Porque lá você via que Deus falava por parábolas no Velho Testamento, e se você observar, Isaías fala que ele fala para complicar. Jesus de Nazaré também, ainda nos dias da carne, ele também é questionado pelos seus próprios apóstolos, discípulos, dizendo: mestre, por que para nós o Senhor simplifica e para os outros o Senhor complica? Ele disse assim: olha, porque eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Mas Deus vai qualificar um homem, um apóstolo, chamado apóstolo Saulo, que é Paulo, para que ele fala para todas as outras nações. Amém? Porque Paulo é apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todas as outras gentes fora de Israel, exceto Israel. Amém? Gentio são todas as outras nações da face da terra fora do judaísmo, fora de Jerusalém, de Israel. Amém, queridos? Então Paulo não é apóstolo de Jerusalém. Paulo não é apóstolo para judeus. Paulo não é apóstolo para o judaísmo. Paulo não é o apóstolo da circuncisão. Paulo não é o apóstolo do Cristo ainda da crucificação. Paulo é o apóstolo do Cristo da ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Cristo disse isto, narrando aquele episódio lá da vida daquela família de Betânia, de Marta, Maria e Lázaro, quando Lázaro é falecido e ele reviveu. Naqueles dias, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Por isso que Marta ainda não entende, mas Maria disse: eu sei que o meu irmão irá ressurgir. Lembra quando ela replica ali diante de Cristo, dizendo: eu sei que ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Ele disse: não, eu vou fazer ele reviver hoje, eu vou ressurgir ele hoje, para você entender que a ressurreição não está lá no geográfico da data, está em mim. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Então olha só, ele está dizendo: eu trabalho com objetivo, eu trabalho com clareza, eu trabalho com a manifestação. Entendeu, meus amados? Então presta bem atenção. Hebreus capítulo 1 diz que outrora, olha, antigamente Deus
tinha falado, ele falava de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou para nós através do Filho, do Verbo, que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Não está mais. O Verbo estava com Deus. Está escrito que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus. Amém? E que todas as coisas foram, todo esse assunto está no preterial passado. Que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele do que foi feito nada se fez. Está tudo preparado. Está tudo executado, já está tudo feito, já está tudo pronto, o cenário está montado, já era. Deus não precisa provar nada para ninguém, Deus não precisa fazer mais nada. Deus de aliança, Deus de promessa. Mentira, isso é verbo passado. Não tem mais promessa, não tem mais aliança, não tem mais pagamento de votos, não tem mais guarda de sábado, não tem mais pagamento de dízimo, não tem mais... Nem vem com ofertinha da viúva. Outro dia eu estou pregando a palavra de Deus e o cara disse: e a oferta da viúva pobre? E agora, pastorzinho? O que você me chamou de pastorzinho? Olha que chapado. Eu disse que eu não sou pastor, rapaz. Pastor é Cristo. Eu sou pastoreado por ele. Eu não sou servo dele. Eu não vim para que eu o servisse, e sim para que ele me servisse. Jesus falou: não vim para ser servido, e sim para servir. Amém? Foi ele que me serviu com essa mente cristocêntrica. Por isso que eu tenho este entendimento das coisas espirituais. A Bíblia diz que quem é espiritual sabe discernir bem todas as coisas e ele de ninguém é discernido. Olha só se esse camarada, se ele tem raciocínio, se ele tem, assim, digamos, uma mente cristocêntrica, se ele sabe avaliar, ou melhor, discernir algo da parte de Deus. E por que ele não sabe? Porque ele não é espiritual. Ele está pregando ainda sobre a mensagem da oferta da viúva pobre. Eu disse: querido, você está chapado tanto quanto a viúva naqueles dias. A viúva estava ali sem noção, desesperada, abandonada, largada, passando fome, desprezada, manietada pelo sistema que era carcerário, como hoje um pouco ainda mais, ainda aguçado. Se ela fosse inteligente e tivesse a mente de Cristo, ela ia dizer: eu sendo viúva pobre, dando oferta, nem dízimo, jamais. Porque as viúvas é quem tem que comer das ofertas e dos dízimos no Velho Testamento, quando evidenciados eram ainda. Ou você não sabia disso? Viúva não oferta nem dá dízimo. Viúva é para comer dos dízimos e das ofertas. Você não leu em Isaías 1 e 10 e 12 e 13? Lê lá para você ver. É por isso que a lei foi dada por intermédio de Moisés para Israel. De acordo com Malaquias 4:4, que a lei foi dada por intermédio de Moisés. João 1:17, que a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Tudo depois de Jesus. Se passar na frente de Jesus, se torna mentiroso, maldito e subornador. Vai nessa para você ver. Vai pagar dízimo agora para você ver. Por isso que tua vida é assim, atormentada. Por isso que você não consegue abrir a mente. Ele está dizendo aqui que, havendo Deus antigamente falado de 1000 maneiras através dos profetas, Deus não fala mais através de profetas. Deus fala com objetivo agora. Deus fala de maneira clara, e através dos profetas, muitas das vezes, era muita confusão, porque tinha muitos falsos profetas naquela época. Hoje só tem. Eu estou dizendo naquela época. Mateus capítulo 24 e versículo 24 diz a palavra de Deus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e eles farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Versão brasileira, Herbert Richards. Brincadeira, pô. Vamos lá. Então diz assim a palavra de Deus:
É por isso que a tua mente é confusa e você não consegue concluir, absorver, discernir o que Cristo fala com você. Eu vou te mostrar por quê. Porque você não pode ter liberdade. Jesus Cristo diz em João 8:36, ele diz que se pois o Filho vos libertar, você continua todo confuso. Foi isso que ele falou? Foi isso? Não. Ele diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A palavra verdadeiramente significa aqui, ó, está apontado para o completamente livre, porque a verdadeira libertação não é na língua, nem no ouvido, nem no nariz, nem na boca, nem nos dentes, nem nos olhos, nem nos pés e nem nas mãos, é na mente. A verdadeira libertação é na mente. O que eu quero dizer? Você quer saber? Que você está com as pernas livres, com os braços livres, com os ouvidos livres, com o nariz livre, com as mãos livres. Tá vendo? Mas a tua mente está presa. Você está mais ou menos, ou quase pior ainda, igual a Israel. É por isso que você ainda quer o óleo ungido de Israel. É por isso que você faz a campanha de Israel. É por isso que você compra os objetos vindo de Israel. É por isso que você compra o menorá, o mezuzá. É por isso que você compra o candelabro. É por isso que você tem a simbologia da arca da aliança de Israel. É por isso que você tem a arca de Noé, você não quer não. Só a arca de Israel, a arca da aliança, do concerto. A arca de Noé eu sei, ninguém quer. Outro dia eu te explico por que ninguém quer a arca de Noé. Pode ver que ninguém nem toca no assunto. Pode ver que todo atormentado, que todo cego, a primeira coisa que ele aprende na Bíblia, o que é? Malaquias 3:10. Por que você não lê Malaquias 1:1 e 2? Por que você só lê Malaquias 3:10? Porque os endemoniados lobos, cães gulosos de plantão já enfiou isso, porque só assim ele enclausura você e saqueia a tua carteira, seu atormentado. Tá vendo por que você é assim? Então você não pode ter liberdade. Eu vou te falar, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2 e 14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque primeiro para ele é loucura, segundo ele não pode entender, porque estas coisas discerne espiritualmente. Versículo 15, mas porém aquele que é espiritual sabe discernir bem todas as coisas, ou em outra tradução que o sentido da palavra é o mesmo, sabe julgar todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. E ele continua dizendo no versículo 16, ele continua dizendo no versículo final 15 para o 16, ele diz assim, olha, mas quem entrou ou conheceu a mente de Deus, não de Cristo, a mente de Deus, para que possa ensinar Deus em alguma coisa? Ninguém. Ele termina no versículo 16, parte B, parte A, B, C do versículo, ele diz assim, olha, mas nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Nós quem? Os que têm o Espírito Santo, os que deixam o Espírito Santo tomar de conta da situação, são os que estão reinando hoje em vida com Cristo. Não os que estão esperando o grande arrebatamento. Eu não estou esperando arrebatamento. Tu não está vendo o povo morrendo e outra geração vindo e outra. Reinar com Cristo é compreender Cristo em vida. É você nascer de novo da água e do Espírito. É você nascer do Espírito de Deus. É você ter o Espírito de Deus. Ser batizado com o Espírito Santo é você ter o Espírito Santo. E não falar blá, brá, pra cá, xaralá da baia. Se liga, meu amigo, para de ser tonto, para de ser besta, rapaz. Agora nós temos uma ousadia e não rebeldia. Agora nós não somos escravos nem mordomos, nós somos filhos, amigos e herdeiros das coisas de Deus através de Cristo, o Filho que nos comprou. Vamos ler então em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 12, diz assim, tendo pois tal esperança, servimos-nos muito
com muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que tinha que pôr um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, quando é lido Moisés aqui ele significa a lei e os profetas. Você viu o que eu disse? Que antigamente ele falava através, Hebreus capítulo 1, versículo 1, que ele falava através dos profetas. Aqui Moisés, ele está dizendo, significa, o que Moisés, quando ele fala Moisés, significa a primeira aliança, o primeiro pacto, entendeu? O Velho Testamento foi abolido por Cristo, porque senão não vem o novo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, que as coisas velhas já passaram, não vão se passar, já passaram, e tudo se fez novo. Amém? Porque a lei e os profetas, de acordo com Lucas capítulo 16, versículo 16, que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. João Batista, eu já te falei, ele é o último dos moicanos, o último profeta vivo nos dias de Cristo, mas ele foi morto no cárcere por aquele rei mau, a qual pediu a filha dele, Salomé, se não me engano, aquela menina Herodia, a cabeça de João Batista numa bandeja. Lembra disso? Mano, você tem que ler a palavra de Deus para você entender, pedir para Deus te mostrar as profecias que não vão ser reveladas, que já foram reveladas, porque a palavra de Deus diz que esses mistérios, eles esteve ocultos, hoje são todos revelados, porque o Espírito que nos conduz, o Espírito que convém, que diz para o homem toda a verdade, que mostra para ele toda a verdade, é o que está aqui na terra, representando ambos, o Filho e o Pai, porque Cristo não está aqui, Cristo está nos céus, assentado à destra de Deus. Diz aqui em Mateus capítulo 24 e versículo 23, olha só que belezura, diz assim, olha, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou que ele está ali, não lhe des crédito. Então você que ainda fica dando crédito para estes homens que te enganam, venha para cá, para a minha igreja, que Cristo está aqui, é porque você é um tolo, porque Cristo está dizendo, Mateus 24 e 23, que Cristo não está aqui. Quem está aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e quem faz lembrar, e quem também intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, e quem te convence, porque Cristo não veio convencer o homem, Cristo veio te comprar na cruz, com preço de sangue, e isso ele fez, porque todas as coisas foram feitas por ele. Quem veio para convencer o homem foi o Espírito Santo, o outro Consolador. Amém? Fica na paz do Senhor. Até mais, meus amados. Inscreva-se aí no nosso canal, por favor.